Fala devs, Isaías da Vetor 256 quem vos fala, e hoje nós vamos fazer um vídeo curto, pessoal, falando principalmente a respeito de stacks. E para o pessoal que está começando, como eu estou dando a minha atenção a esse pessoal que está iniciando na carreira da programação, vocês devem estar atentos ao caminho em que vocês vão tomar. Vamos então dar início e falar um pouco sobre isso, aproveitando aí a deixa que um amigo meu, o Alexandre, me deu. Muito obrigado, vamos pro vídeo. Gente, assunto importante então, tá ok? Hoje em dia se oferece muitos caminhos, principalmente para quem está iniciando na área da programação. O que são stacks? Traduzindo literalmente, stack é pilha. Stacks, então, são pilhas. Mas como que a gente deve entender isso no âmbito da programação? São as linguagens, tá? Falando de maneira reta, assim, direta e reta. Então, quando você começa a trabalhar com programação, você vai ver várias palavras, vários conceitos que vão ser as stacks. Como eu venho desde meados dos anos 90, eu já passei, por exemplo, por Clipper, que era lá no sistema operacional MS-DOS. Eu já passei depois do Clipper DBase, tá? Que era o interativo e programável. Depois, no início do Windows 3.1, que ainda era um aplicativo no sistema operacional MS-DOS e que depois se tornou o próprio sistema operacional no Windows 95, nós tivemos o Visual Basic, que foi durante um bom tempo, tomou conta aí, junto com o Delphi. Então você pode ver que uma linguagem, ela parece com... A linguagem de programação, ela se assemelha ao que a gente chama de idiomas, certo? Então, algumas vêm das suas bases. E depois vocês façam uma pesquisa, podem perguntar aqui embaixo, tá bom? Algumas vêm do antigo Pascal, outras vêm da antiga linguagem C, certo? Como o C Sharp, o .NET que nós vemos aí ultimamente. E é bom você fazer essa pesquisa para início e saber da onde que vem. Por que eu comparei com linguagens, com idiomas? Porque nós temos as que vêm do latim, nós temos as que vêm do anglo-saxão e assim por diante, ok? Então vamos lá. Hoje em dia, vamos esquecer das antigas. Eu estava falando de Visual Basic, Delphi, passei por COBOL, que é totalmente no ambiente mainframe, né? E agora, ultimamente, claro, nós temos que nos atualizar as linguagens web. Antigamente o pessoal falava, ou não se falava, na verdade, em front-end e back-end. Nós falávamos analista de sistemas e programador. Todos os programadores eram full stack, porque não tinha como você fazer só a parte frontal do seu aplicativo, do seu software, do seu sistema, sem ter um banco de dados que capturava ali os dados, as informações daquilo que você estava trabalhando. Hoje nós já temos essa separação. O pessoal que trabalha com front-end, certo? Trabalha na parte frontal ali, no ambiente, nas imagens, que o React faz, né? As animações e assim por diante dentro de um site. Os formulários, né? HTML, CSS, o JavaScript que vai fazer toda esse motor aí, de toda essa funcionalidade. E nós temos o back-end, que envolve ali o banco de dados e outras coisas relacionadas à parte de trás do seu aplicativo. E quando se diz que um programador é full stack, ele domina tanto o front-end quanto o back-end. Então, os tiozões aí da vida, como eu no caso, a gente costuma falar que nós, por naturalidade, por dom, nós somos full stack, porque a gente começou lá atrás e não existia essa separação entre front-end e back-end.
Muito bem, gente. Agora, por que estou falando de se focar apenas em uma linguagem? Pessoal, o que se oferece hoje no mercado são muitas opções. E existe um velho ditado lá dos antigos, dos meus avós, dos meus pais, que macaco que muito pula quer chumbo. Ou seja, se você não ficar num galho só, você vai acabar não se dando bem em área nenhuma. Então, beleza, eu vou começar com Python, que eu vejo falar que é muito bom, que é muito usado no mercado. Aí quando vê eu já pulo para Java, que é uma linguagem que está sendo usada durante muito tempo e tem um bom feedback aí a respeito, né, das empresas, pedem muito essas vagas. Eu vou pular para PHP, que é uma coisa, vocês podem ver aqui, ó, é minha paixão. Eu gosto muito do PHP. Enfim, você tem que escolher uma e focar naquela, porque mais vale você se aprofundar e chegar a ser um pleno, um sênior naquela linguagem, do que você querer ser o quebra-galho em tudo e acabar só raspando por cima da terra sem cavar e ir mais fundo. Você precisa, para ser um pleno, para ser um sênior, chegar importa em linguagens, em stacks, que é conhecer muito a respeito daquela linguagem, ok? Nós temos aqui, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo para vocês a respeito de ligação entre front e back-end, tá? Nós conhecemos muito o HTML, o CSS e o JavaScript. Você pode ligar esse front-end com o Node através do JavaScript, nesse caso do Node você pode usar o React, que vocês estão vendo aqui que tem alguns arquivos meus feitos em React com TypeScript. Então tá uma boa mistura aqui, mas é uma mistura legal esse aplicativo que eu estou tentando fazer. Deixa eu ver se eu consigo até mostrar para vocês alguma parte dele aqui, ó. Ele tá bem simples ainda. Eu tenho o dashboard, eu vou fazer o logout, volto para o login, que é onde eu estava trabalhando lá. Aqui eu posso ir para home, que ainda tá bem simples, né? Eu tô como que construindo um blog, tá? O about, tranquilo. E aqui eu posso entrar de novo, fazer o login, continuar fazendo os testes e ver, né? Isso aqui é um framework chamado Laravel, que dá para você algumas páginas prontas. Aqui você tem o repositório, que vai lá direto para o GitHub. Você tem a documentação, que vai te ajudar a entender muito bem, né? Olha, eu estou trabalhando com algumas coisas de Vue, Livewire e o React como front-end, junto com o framework Laravel, que é um framework PHP. Poxa, é uma boa mistura, hein, Isaías? Tudo bem. Isso é o que é importante de você conhecer. PHP, ele tem esse framework Laravel, que vai te disponibilizar coisas mais profundas. E aí, em vez de eu usar apenas HTML, CSS e JavaScript, eu estou usando já, linkando com o React, junto com algumas coisas em TypeScript, certo? Então temos alguns arquivos aqui em TypeScript, certo? Em JavaScript também. Então, o interessante é vocês focarem. Por quê? Eu vou introduzir o HTML, o CSS, o JavaScript. Eu gostei do React. O mercado hoje oferece muita coisa. O mercado hoje, ele vai fazer você ficar ligado em qualquer linguagem nova que vai aparecer. Muita atenção, tá, pessoal? Principalmente para quem está iniciando. Esse é o meu foco. Falando de novo de linguagens, de idiomas, tá? Se você, por exemplo, está aprendendo inglês junto com o espanhol, é difícil. Você vai começar a falar eu sou a guy that live here. Você mistura as duas, entendeu? Então você tem que focar em uma só. Pessoal, muito obrigado.
Nós temos aí as stacks, eu vou deixar na descrição o nome das mais usadas, tá ok? Temos aí os nossos amigos lá do Influencers Academy da Rocket City, tá? Que tem trazido muitas informações a respeito também desses assuntos, tá ok? E pessoal, por favor, comentem, perguntem, entrem em contato, se inscrevam no canal da Vetor 256, deixa o joinha, ativa o sininho, que nós vamos continuar com as nossas aulas de programação PHP. O próximo vídeo, inclusive, é sobre loop e condicionais, adicionando lá a aula de variáveis e constantes que nós tivemos, tá ok? Por favor, ajudem o canal a crescer sobre o portal de treinamento do Vetor 256. É, como podemos dizer assim, uma entrada para você que está iniciando nos seus projetos de programação, o início de tudo. Mas atentem-se, se vocês querem seguir carreira, lembrem-se da Black Friday da Rocket City, tá? Acessem a landing page da Vetor 256 da Rocket City. Lá tem descontos incríveis para a faculdade Rocket City, para as pós-graduações. Tem descontos que chegam até quase 70%, e para qualquer curso que você se matricular, você vai estar concorrendo a um MacBook Air. Não tem coisa melhor, né? São assuntos diversos, essas stacks que nós falamos aqui, chegarem a ser pleno sênior. Sigam, matricule-se na Rocket City, aproveitem que eles estão estendendo as promoções de Black Friday. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Os links para vocês acessarem e façam a programação chegar até aquelas pessoas que estão interessadas. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.